De volta com o Estúdio Sat, eu estou lendo aqui alguns números, porque agora a gente vai falar sobre estética, tá? Então é sempre bom a gente vir com os números, porque o Brasil é o recordista mundial com mais de 1 milhão de cirurgias plásticas ao ano. Em 2013, de acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, o Brasil foi responsável por 1 milhão e 49 mil cirurgias plásticas. Em 2016, ano retrasado, de acordo com as APs ainda, chegou a quase 183 mil procuras por esse método. 35% dos procedimentos estéticos são realizados por homens. Legal, né? Saber sobre isso. Deixa eu ver aqui se tem mais 65% por mulheres. Então, as mulheres estão liderando aqui, segundo esses dados que a Mili pegou pra mim, minha produtora linda. E a gente vai conversar com Eliseu Lavor, ele que é cirurgião plástico, porque o número é alto, né? De homens e mulheres que procuram, que recorrem a cirurgias plásticas. Eliseu, seja bem-vindo, doutor, ao nosso programa. Eu que agradeço o convite mais uma vez, Paula. E daí, realmente, assim, o Brasil, junto aos Estados Unidos, ele lidera o ranking mundial, né? Isso demonstra realmente a qualidade da formação dos profissionais aqui no Brasil. A gente poderia ficar aqui o dia todo, a tarde toda, falando sobre os inúmeros processos estéticos, mas a gente escolheu hoje, elegeu para falar sobre abdominoplastia. O que seria essa técnica, doutor? Então, a abdominoplastia é a cirurgia plástica abdominal para que ela envolve, assim, a gente tem 3 tipos de situações. É aquele que é só a gordurinha, aí esse daí é a lipoaspiração que vai resolver. Quando o paciente tem uma pequena flacidez de pele, aí pode ser a lipoaspiração associado com mini abdominoplastia. Agora, para uma flacidez maior, que daí praticamente assim, a imensa maioria das mulheres após uma gestação, que tem toda aquela dilatação muscular, o músculo após o parto ele não volta normalmente completamente. Então, para esses casos em que além da flacidez de pele, tem a flacidez da musculatura, aí se torna mandatória a realização da abdominoplastia, que é a cirurgia que vai resolver essa flacidez. E normalmente associada à lipoaspiração para modelar a região da cintura e as costas. Né? Então, a maioria das mulheres que procuram a abdominoplastia é por conta da... Teve a gravidez, ele ficou com um pouco mais de pele e tudo. Resolve também a questão das estrias que ficam localizadas ali normalmente abaixo do umbigo? Isso, essas estrias abaixo do umbigo, elas são retiradas na abdominoplastia. Aquelas que fogem disso, estão na cintura, aí realmente existem outros tratamentos no pós-cirúrgico que podem amenizar, mas realmente não tem como resolver. Olha, a gente está acompanhando fotos aí, nossa, fica com uma aparência totalmente diferente, bem jovial, né, doutor? Isso, aí além de ter um trabalho também na qualidade da pele, né? Porque, assim, além da gravidez, outro grupo de pacientes é o paciente após grandes emagrecimentos. E daí a gente tem que entender que, assim, a gente tira a pele, mas a pele que fica, ela não é uma de uma qualidade melhor do que a anterior. Então, nessa foto aí, por exemplo, tem a qualidade de pele está bem melhor, mas não foi só pela cirurgia plástica, com certeza teve outros tratamentos estéticos para ajudar no processo. Isso que eu ia lhe perguntar, o que a abdominoplastia não faz? A abdominoplastia, por exemplo, não é para emagrecimento. Então, o paciente que está acima do peso, aí sem dúvida não existe milagre, tem que suar, exercício, e uma dieta equilibrada aí realmente é fundamental. A outra coisa que a abdominoplastia não faz é o paciente que tem uma flacidez muscular muito intensa, que tem um músculo realmente fraco. Na cirurgia, a gente vai pôr esse músculo no lugar, no meio, mas a gente não está deixando esse músculo forte. Então, é obrigatório também entender que para se alcançar os melhores resultados, obrigatoriamente, após a cirurgia, após a liberação pelo seu cirurgião, tem que procurar exercitar-se, porque infelizmente tem paciente que faz a cirurgia e acha que fez aquilo para se liberar. Agora eu posso comer, não preciso mais malhar, e daí realmente não é por aí, né? Agora, doutor, por exemplo, se eu tenho, não tenho essa pele excessiva que a gente viu ali na foto e tudo, também não tenho muita estria e tudo, se eu tenho só
como a gente fala aqui em Manaus, gente, como é que é um buchinho, né? Um buchinho ali buchinho. avantajado e tal. Eu recorro a qual procedimento estético? Aí a lipoaspiração seria indicada, provavelmente. Agora a gente tem que analisar também essa qualidade da pele, porque a lipoaspiração, ela trata a gordura, mas a pele em si pode até piorar um pouco essa flacidez. Então, naqueles casos que assim, tem uma flacidezinha, mas não suficiente para ir para uma abdominoplastia, a gente pode associar a lipoaspiração com algum outro procedimento, como a lipo a laser, né? Então, a lipoaspiração a laser é um aparelho que ele não substitui a lipoaspiração, mas ele pode ser associado no mesmo ato cirúrgico, que o principal foco da lipolaser é melhorar um pouquinho essa flacidez da pele. Entendi. E doutor, como é que é a cirurgia? É muito demorada? Dura quanto tempo? O procedimento cirúrgico realmente assim vai variar entre cada equipe, mas normalmente é uma cirurgia que dura entre 3 e 4 horas de cirurgia, com um dia de internação normalmente. Né? E o pós-operatório, como é que funciona? O pós-operatório realmente assim, tão importante quanto o pré-operatório, a escolha do profissional, é saber e respeitar o pós-operatório. Por melhor que esteja, aí realmente ele tem que se abdicar de toda a rotina de vida e ter um preparatório em casa também, aí no mínimo os 15 primeiros dias, que daí essa fase é a mais delicada para a recuperação. A gente costuma dizer que assim, 15 dias para tudo, de 15 a 30 dias a gente põe uma interrogaçãozinha, porque vai depender realmente da recuperação de cada um. Agora, normalmente com 30 dias, retorno completo às atividades físicas, inclusive, lógico que com bastante moderação. Para que, como o doutor já falou, fortalecer essa musculatura, né? Exatamente. Porque a abdominoplastia é uma intervenção cirúrgica, ali uma cirurgia estética, mas não é milagre. A pessoa tem que, né, sair do sedentarismo, se exercitar para dar uma fortalecida. Agora, doutor, como é que, quando a gente vê assim, normalmente, as mulheres, né, costumam reparar muito nisso, né? Quando vê uma mulher ou um homem que fez a cirurgia, como é que vocês fazem para o umbigo ficar o mais natural possível? Para não dar aquela aparência, opa, fiz um processo, uma intervenção cirúrgica. Isso daí realmente é a preocupação, a interrogação da imensa maioria dos pacientes. Existem, assim, uma infinidade de técnicas de umbigo descritas mundialmente. Cada cirurgião se adapta àquela técnica que ele considera melhor nas mãos dele. Então, assim, existem a técnica de cada cirurgião que ele costuma fazer e, por consequência, ele acaba selecionando os pacientes que também gostaram daquele umbigo que ele fez. Mas o nosso foco, a gente acredita que o umbigo tem que existir, tem que ser discreto, ligeiramente vertical e trabalhar a qualidade da cicatrização também, porque daí a qualidade de cicatrização não está completamente nas nossas mãos, né? Depende da genética do paciente e de todo o cuidado que o paciente tenha também no pós-operatório. Doutor, como a gente falou aqui sobre a abdominoplastia, fez essa relação com as mulheres que já são mães, que acabaram de se tornar mães, enfim, quando a mulher ela tem um filho de parto natural, normalmente não, mas em alguns casos pode ocorrer da mulher desenvolver incontinência urinária. A abdominoplastia, gente, eu estou errando muito esse nome. Plástica de abdômen. Plástica de abdômen. Ah, obrigada, doutor, melhorou muito. A plástica de abdômen, ela pode resolver alguma coisa ligada a esse sentido? Não, aí na verdade, assim, a plástica de abdômen isoladamente, ela pode até piorar um pouquinho isso daí, porque a plástica do abdômen, a gente vai estar amarrando a musculatura, a gente vai estar aumentando a pressão intraabdominal. Então, se o paciente já sofre desse problema, o ideal é ele procurar inicialmente um ginecologista, corrigir esse problema e após isso procurar o cirurgião plástico para submeter ao procedimento. Agora, doutor, todo mundo pode fazer? Bruno, eu queria que você colocasse a foto do antes e do depois da mulher e do homem, que a gente tem exemplos aí também. Então a pessoa pode pensar, nossa, tô assim que nem esse rapaz e tudo, meu antes está assim e tudo. Todo mundo que quiser pode fazer ou não? Realmente, assim, essas imagens são de internet, né? Não são nossas. E daí, cada caso tem que ser avaliado individualmente, assim, não existe regra. Então, aí, infelizmente, assim, ou felizmente para alguns também, hoje a gente tem acesso a muita informação e um dos problemas hoje é que a gente busca se comparar, vai na Instagram, grupos de Facebook e quer se comparar sempre com o outro e daí é aquela coisa, assim, você pode enxergar o copo meio vazio ou meio cheio. E daí a forma que você vê aquilo que a outra pessoa está mostrando, e daí você pode não alcançar aquele resultado e você ficar frustrado.
Então, isso daí é importante pontuar, a avaliação é individual e tem que procurar sempre o seu cirurgião e conversar e ter uma conversa muito franca com ele. Né? Como a gente falou com o doutor, é muito importante você respeitar o pré-operatório, o momento ali da cirurgia e o pós-operatório mais ainda, né, doutor? Porque a gente vê algumas complicações e tudo, não, a culpa foi do meu cirurgião, que nada, foi sua que não deu, né, não seguiu ali as regrinhas e não seguiu o combinado, como diz, né, o combinado não sai caro, então se o seu médico prescreveu, você tem que seguir, legal, né? Agora, doutor, após algumas cirurgias, as pessoas precisam, não sei se é assim também com a cirurgia do abdômen, passar por algumas massagens para desfazer as drenagem linfática, né? Com a abdominoplastia não é diferente, né? Então é muito importante também que esteja na mão de um bom profissional nesse pós-operatório, principalmente quando se associa lipoaspiração. A lipoaspiração, digamos que assim, ela quebra as gordurinhas, algumas dessas gordurinhas são aspiradas, mas outras ficam ali meio que boiando. E a tendência natural, muitas vezes, é formar nódulos e ter fibrose. Aí a importância de estar acompanhado no pós-operatório para a realização de drenagem manual, muitas vezes associado com alguns aparelhos também de ultrassom para regularizar essa superfície, né? Doutor, uma pergunta. A mulher que nunca teve filho, mas que gostaria de algum dia ter, enfim, o senhor indica a cirurgia do abdômen antes de ter um filho? Isso daí em princípio, a abdominoplastia a gente indica para quem não pretende mais ter filhos. Agora, como a gente conversou, a gente tem que analisar cada situação isoladamente. Por exemplo, já teve pacientes após cirurgia bariátrica, com grande emagrecimento, tem 25 anos com um acometimento muito importante da autoestima da pessoa. Ela não tem filhos ainda. Então, essa paciente ela pode ser submetida a uma abdominoplastia e no futuro a gente vai ver o que vai acontecer. Mas assim, não atrapalha uma gestação futura, mas aí numa gestação futura pode perder uma parte do resultado, podem surgir estrias porque a barriga já está mais tensa e muitas vezes, normalmente, a gente não consegue fazer uma nova abdominoplastia. Então, é uma cirurgia um pouco diferente de cirurgia de mama. Então, cirurgia de mama a gente pode fazer 10 vezes na vida. O abdômen não. O ideal é a gente escolher a hora certa, em princípio, após não pensar em ter filhos. E a marquinha, como é que se diz, doutor? A cicatriz. Cicatriz. Fica o ideal é que assim, a cicatriz a gente consiga esconder. Investimentos, né? Então, o ideal da abdominoplastia é a gente procurar deixar a cicatriz o mais baixa possível, que a paciente possa vestir um biquíni, mesmo pequeno, uma calcinha pequena e consiga disfarçar e esconder essa cicatriz. É por isso que você tem que procurar um profissional que saiba realmente o que está fazendo, né? Um profissional que tenha o C. Qual é Tem que ter, na verdade, CREMAN, assim, né? O CREMAN são para todos os médicos, tem que ser cirurgião plástico, membro da Sociedade de Cirurgia Plástica. E existe um site, às vezes você fica perdido, assim, mas não sei se é ou não é. Já teve muitos casos aqui em Manaus de cirurgias feitas por não cirurgiões plásticos, existem processos famosos aí, mas aí é procurar sempre no site da sociedade, que é o www.cirurgiaplástica.org.br. Aí todos os cirurgiões plásticos do país estão lá, separados por região, é fácil pesquisar isso. Doutor, quem passou por um emagrecimento ou por uma cirurgia, depois de quanto tempo pode recorrer à abdominoplastia? Se esse emagrecimento foi após uma cirurgia bariátrica, normalmente a gente espera cerca de 1 ano e meio com o peso estabelecido. Mas aquele paciente que, muitas vezes tem paciente que se dedica e tem emagrecimento espontâneo, às vezes emagrecimento de 30 quilos em 6 meses. Esse paciente, ele já pode ser submetido ao procedimento sem problema. Doutor Eliseu Lavor, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, viu? Eu que agradeço o convite aí, mais uma vez é uma honra aí poder compartilhar com vocês.